Estamos aqui de novo e hoje com uma presença ilustre da Aspasa. Aspasa, eu queria trazer a Aspasa já há um tempão aqui nesse programa. A Aspasa é uma pessoa que mais conhece da questão da política do Estado do Rio de Janeiro, conhece muito a política nacional, é escritora, já participou de eleições, já brigou muito por dentro dos partidos, já brigou muito por fora dos partidos, uma cultura brilhante com quem a gente conversa muito. E com uma pessoa com cultura brilhante, a gente, quando conversa muito. Então, eu já queria trazer a Aspasa aqui há algum tempo, ela pôde vir agora, ela ia para Nova York e resolveu não ir, a gente está fazendo esse trabalho. A gente ia começar, como sempre, Aspasa, ia começar aqui com o Mário. Mas o Mário parece que comeu um negócio lá que não fez bem a ele vai entrar no meio do programa. Mas vamos lá, é um prazer te ter aqui. Você veio com Tom, a cabeça pensante também. Estamos juntos. Seja bem-vindo. E vamos falar de política. E o que mais me chama a atenção, Aspasa, eu queria abrir com você isso, porque você já está há muito tempo nessa história, né? Um dos livros que eu guardo comigo o tempo todo é a entrevista que você fez com o Amaral Peixoto. Você é muito nova e ele muito velho. A gente ia situar essa situação. E a gente vê que hoje a política está voltando a ser assunto das pessoas. Todo lugar que eu estou indo, eu estou vendo as pessoas falarem de eleição, de política, de Bolsonaro, de Lula, de etc., de Ciro. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Você que vive intensamente esse fato. Como é que você está vendo isso? Eu acho bem interessante. Primeiro, prazer, né, Jackson? A gente conversa muito pelo telefone. Às vezes eu fico até envergonhada, porque a conversa é longa. Eu aprendo muito. E é um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muitíssimo do Mário também. Vocês juntos formam um time imbatível, né? E eu acho que você começou com uma pergunta empolgante. Porque, em geral, o eleitor ele é muito apático, né? E você vê que hoje praticamente 50% das pessoas não votam, né? Então, muita gente defende voto facultativo, nem precisa. Primeiro, que você não paga multa nenhuma. Segundo, que 50% não comparecem ou votam nulo ou em branco. E isso é impressionante. E o que a gente percebe é que essa radicalização que se criou e que tem um lado artificial, porque ninguém tem candidato, as pessoas odeiam o outro, né? É interessante. Então, essa é a característica da nossa eleição de 2022, né? Pela primeira vez na história do Brasil, ninguém gosta do candidato que vai votar, mas odeia o outro. Então, é um fato curioso que isso excitou a politização da sociedade. E, de um modo geral, pode-se dizer que no Ocidente moderno, em crise profunda e grave, isso está acontecendo de um modo geral. As pessoas estão mais politizadas porque elas estão perdendo muita coisa, o estado do bem-estar social ruiu, né? A miséria aumentou, a pobreza da classe média é um fato político muito grave e as pessoas estão lutando agora pelo o que é delas, né? Então, essa é, a meu ver, a razão principal de por que há mais politização. Mas há também um fator importante que são as redes sociais. Elas fizeram uma diferença, né? E fazem uma diferença. E é muito curioso, porque há efeitos positivos e há negativos. O positivo é que as pessoas estão participando. Às vezes, elas começam numa conversa sem compromisso, e daqui a pouco estão falando de política, com os amigos, com as pessoas, etc. Mas outras vezes, elas são acossadas pela excitação de uma demanda, de um produto que chega até as redes, até elas, e que elas reagem sem saber de onde veio, sem saber muito bem, mas aquilo tem um impacto, como se fosse realmente uma notícia. Então, aí, nós temos essa confusão em que as pessoas estão prestando mais atenção nessa conversa paralela aí do que nos jornais, por exemplo. A imprensa perdeu, né? A imprensa perdeu espaço completamente. É porque também ela não soube caminhar nessa direção. E aí me chama a atenção o fato. A imprensa, quando descobre a mídia digital, as redes, ela resolve repercutir, fazer na rede aquilo que ela faz no jornal impresso. É verdade. Fazer na rede o que a televisão faz. É verdade. Aí cometeu um erro, porque a população faz diferente disso.
Né? A rede, para mim, como a televisão antes, sozinha, ela tem um ponto, que é o entretenimento. Você liga uma televisão é para se divertir. Você não liga a televisão para discutir política. Você liga a televisão para divertir. As redes iguais. Aí os canais de imprensa começaram a entrar na rede de uma forma errada. Começaram a consertar agora. Eu começo a perceber que as redes de televisão e jornal impresso começam a consertar isso. As pessoas ganharam voz ativa, todo mundo tem opinião sobre tudo. E antigamente você tinha opinião, você dependia de ir num canal de televisão, numa rádio para falar, escrever, né? Você botava uma coluna no jornal, ficava rezando para os amigos lerem. Os amigos liam o título, o teu nome, eles te ligavam te cumprimentando, mas não sabia o que estava escrito. Mas hoje o cara tem opinião. Há uma coisa que chocou todo mundo, que quando as redes entraram, houve também esvaziamento da seriedade da política, né? Total. Porque tudo se fala em 1 minuto, ninguém pode gastar mais de 1 ou 2 minutos para dizer o que quer, e as mensagens foram ficando um pouco estereotipadas e muitas vezes manipuladas, né? E o que a gente vê agora é uma grande correção de rumo. É interessante. Bem colocado, é isso mesmo. O podcast, ele surgiu para resgatar o interesse das pessoas pela política profunda. Verdade. Até porque você começou a ter tempo para conversar sobre a política, né? Você colocou um fato aí que é muito interessante. Quando as redes começaram, e daqui a pouco começou aquela coisa, você tinha que falar em 30 segundos, né? Você tinha que gravar em 30 segundos. Você tinha que falar em 1 minuto. O Twitter tinha 140 caracteres, depois aumentaram para 240. O podcast veio botar essas coisas no lugar. Não, e inclusive resgatar aquele sentido da profundidade do debate. Porque hoje as pessoas procuram no podcast os seus ídolos, os seus líderes, as pessoas que estão dizendo coisas diferentes, né, que estão analisando a realidade. E, na verdade, aquela mania de dizer que tudo tem que ser dito em 1 minuto é a mania da publicidade, né? Como se a comunicação fosse apenas a publicidade. Eu valorizo muito a publicidade, porque eu acho que quando você quer dizer alguma coisa a alguém, mesmo que você diga em profundidade, gastando mais tempo, tem um momento que você tem que sintetizar aquilo que você disse. E aí eu acho que há um pulo fantástico na sociedade pós-industrial, que é transformar uma mensagem que normalmente era para vender produto em algo mais profundo, que é a origem e, a meu ver, a síntese do que é a comunicação, que é você simplesmente comunicar. Por exemplo, como é que nós podemos convencer alguém de que a educação é importante? A educação de uma criança. Se não tiver publicidade no meio, uma boa frase para motivar as mães, para animar a família a participar, etc., fica difícil. Então, eu acho que as duas coisas se combinam muito bem. E aí você vê, aí vamos pular um pouquinho para uma coisa também que é muito interessante, que é o programa eleitoral. Isso me chama a atenção. A rede veio um pouco consertar isso. Porque o cara tem que gravar ali, às vezes os candidatos que me contratam para fazer conteúdo, o cara diz assim, eu tenho 3 segundos, já viu isso? Eu tenho que gravar em 3 segundos uma mensagem. Meu Deus do céu, que maluquice. Como é que o cara fala alguma coisa em 3 segundos, em 4 segundos? Aí o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o programa de televisão e estão vindo para a rede. Né? Atenção, eu estou aqui, me ouça, mas vão na rede. Eu não tenho tempo para dizer nada. Ontem apareceu um dizendo, eu não tenho tempo para dizer nada. Me vejam na rede. Tal. Aí dá o recado lá e manda Agora, procurar na quem melhor rede. que todo mundo usou publicidade e comunicação e política em tempo curto foi o Enéas, né? Sim. Lembra? Sim, é fantástico, né? Eu participei daquela eleição, naquela época que o Enéas foi candidato, que era um negócio de doido, né? Eu sou o Enéas. Eu sou o Enéas. E aí o cara atingiu 15% do eleitorado nacional. Não é brincadeira. Agora, isso nos leva a uma questão que, para mim, é a mais importante. Porque há uma dúvida muito grande se o povo sabe votar. Sabe. E eu acho que nós estamos aqui no limiar de fazer essa pergunta no momento em que nós estamos às vésperas das eleições. Eu posso falar? Não? Pode, sobre isso? Você é Deus. Eu vou dizer a você o seguinte, o povo sabe votar.
Sabe votar. Porque senão o Brasil não tinha chegado onde chegou. Você vê o seguinte, nós escolhemos um presidente e a gente estava falando sobre abstenção. Você falou 50% voto. A eleição de 89 foi a eleição com o menor índice de abstenção de toda a história do Brasil, para frente e para trás. Por quê? Porque 82% dos eleitores foram votar porque estavam com sede de eleição, estavam querendo escolher o presidente. O eleitor escolheu o Fernando Collor de Mello ali com as informações que tinha. Depois escolheu o Fernando Henrique com as informações que tinha, que era a questão do plano real, do fim da inflação e tal. Escolheu o Lula com as informações que tinha. O grande problema é que a população não recebe as informações suficientes para escolher. Então ela finda escolhendo por outros critérios, como você disse aí no início. Você falou assim, estão escolhendo para aqueles que eles odeiam menos. Porque a informação que ele tem é do ódio, ele não tem informação da construção. Né? Eu acho perfeito. Inclusive, você me inspira um pouco a comentar essas primeiras tentativas, né? Porque nós esquecemos, eu não votei no Collor naquele momento. Você deve ter votado no Covas. Eu votei 2 vezes no Lula. Ah, é? Que bom. Porque eu não queria o Brizola aqui. Eu estava um pouco traumatizada com as coisas que eu estava vendo ali do Brizola. Eu gostava dele e tudo, mas achava que não era bom para o Rio. Então, eu votei no Lula. Mas eu me seduzi pela campanha do Collor, pela juventude, alegria. Você se lembra que eram cores muito vivas, azul e amarelo, por acaso? E ele dizia coisas assim, como quem diz, vocês estão entregues ainda a uma elite muito velha. A República Nova, ou a Nova República, não é tão nova assim. Vamos rejuvenescer essa República. Então, foi um banho de competência comunicacional naquilo. E, obviamente, ele vendeu o seu peixe de uma maneira um pouco fake, né? Porque ele não era um caçador de marajás, ao contrário. Ele era um líder tradicional, um político que vinha de um estado politicamente muito ruim e enganou todo mundo, né? Mas a sedução de se modernizar foi um recado que o Brasil, que o povo brasileiro, que as urnas mandaram para o Brasil. E que não foram ouvidas. Essa mensagem não foi ouvida. No caso do Fernando Henrique, foi mais simples. Foi mais simples. Foi um voto de agradecimento. Foi. Nós agradecemos a este homem digno, um professor, né? Até eu me lembro que ele era meio desajeitado, tentou montar num pangaré lá no interior do Nordeste. Ele sentou num jumento. Sentou no jumento. Um chapéu de cangaceiro. Mas o povo disse, não, meu voto é de agradecimento, porque a inflação diminuiu as desigualdades em 30% ou mais do que isso. Foi uma coisa estupenda, né? É o fim da inflação, né? E, quando o Lula veio, era quase como eu disse, pô, esse cara está aí há 20 anos já, né? Desde 79, insistindo que a Nova República é ruim e que os líderes da Nova República são velhos. Então, me dê uma chance, eu dou. O povo brasileiro deu a chance ao Lula e o Lula reverenciou o sistema financeiro, dizendo que não ia atacar o sistema, né? Então, o núcleo duro desse sistema, que é a modernidade dos bancos, etc., e também a desigualdade que eles introduzem, eu vou respeitar. Mas eu sou um líder popular. E sou um líder alternativo. O que o Bolsonaro fez em 2018 foi o que o Lula passou 20 anos fazendo e acabou se elegendo. Fora do sistema. Outsider. Foi. É verdade? Verdade. Então, essa coisa de outsider já é uma espécie de uma tendência recorrente do povo brasileiro. O tempo todo, o povo, através das urnas, está dizendo que ele não confia no sistema político. O sistema político é ruim. Primeiro, votando no Collor, depois votando no Fernando Henrique, tudo bem. Depois votando no Lula. Uma coisa, depois votando no Lula. E depois... Votando no Jair Bolsonaro. Tentou votar na Marina. Tentou. Não conseguiu. Porque a Marina não ajudou. A Marina não ajudou. E depois, lá fomos nós para os Outsiders 2018,
que aí o clima internacional já favorecia uma situação já bem radical, mais à direita, né? Então, eu acho que esse recado o povo está mandando. E aí você disse uma coisa que eu considero a mais importante, é que o povo não escolhe os candidatos que ele vai ter que escolher. Quem escolhe são os partidos. São os partidos. E, sinceramente, eu vou dizer aqui uma coisa bem radical. O próximo presidente eleito vai ter que ter a coragem de combinar com o Congresso Nacional, ou por bem ou por mal, uma simplificação drástica dos partidos políticos e um corte nesta situação absolutamente terrível, que é essa que a gente vê nos programas eleitorais. Os partidos estão apresentando, primeiro, as suas campanhas, os seus programas, as suas ideias, os seus candidatos de maneira vergonhosa para o povo brasileiro. Eu converso com um taxista, com uma pessoa na rua, e eu vejo inteligência no que eu ouço. Mas quando eu vejo aquelas pessoas ali que viram candidatas, parece que elas são desidratadas, que elas são tripudiadas para virar verdadeiros bonecos. Você vê o seguinte, olha, você está tocando num ponto que eu tenho batido muito, bato nisso há muitos anos, é a questão dos partidos. Os partidos são a grande consequência dos nossos problemas. Sem dúvida. Tá certo? Sem dúvida. Quer dizer, os nossos problemas surgem a partir deles. Sim. Por exemplo, quando você, com um partido político, você tem o poder de afunilar o processo pela escolha dos candidatos, não é feito de acordo com um critério legítimo. O sujeito escolhe no partido em razão dos interesses dele. Os partidos que durante muito tempo, e é paradoxal isso, né, parece contraditório, durante o período da ditadura, os partidos tinham democracia interna. Os partidos tinham convenções. Eu me lembro, eu participava de convenção para escolha de candidato, vinha a listinha, os caras brigavam para fazer parte daquela lista de candidatos. No PFL, a gente teve discussões homéricas para escolher. Tivemos disputa interna entre Dornelles e Medina, disputando pela liderança do partido, pelo comando do partido. Depois a gente entra na democracia e os partidos perdem a democracia. E hoje os partidos estão com um problema sério diante da sociedade, porque, além deles darem o registro da candidatura, eles entregam o dinheiro da campanha e definem o tempo de televisão. Olha, Jackson, eu acho que nós tocamos aqui no maior drama político brasileiro. Então, claro, quando eu olho para aquelas pessoas ali, aqueles bonecos, tentando dizer alguma coisa, e muitos deles que a gente vê que não tem qualificação para ser candidato. Nenhuma. Né? Eu sei que é do posto, não sei o que, da padaria, não sei o que. Isso é uma vergonha. Candidatos federais. Em Minas Gerais eu passei uma vez na estrada, tinha assim, vote em Zé do Pinico. Porque o cara vendia pinico na cidade, então era o Zé do Pinico. Aqui é o fulano do posto, é a Maria da costura, é José da padaria. E aí você tem muita gente que diz, não, mas o povo tem direito. Alto lá, um país não pode ser governado pela incompetência e pela burrice. Você tem elites que têm que oferecer ao povo alternativas qualificadas. E essa elite tem que ser renovada permanentemente, oxigenada. E os partidos não deixam, porque hoje partidos são clãs dominados por famílias, por um líder que distribui dinheiro, que decide tudo ali dentro, né? Os líderes não têm compromisso com nada, você vê que os partidos não fazem reunião, você não tem reunião de executiva. E o maior problema dessa eleição é que não tem. O Brasil está morrendo. O gigante, esse gigante chamado Brasil, ele está exangue, ele está perdendo sangue, ele está na beira da UTI. E os candidatos não disseram ainda, os principais, o que eles vão fazer com o Brasil. O único candidato que está dizendo era o Ciro, e agora a Simone, também propositiva, né? Com um nível de propositividade muito respeitável, né? Fora isso, ninguém sabe o que o Lula vai fazer, ninguém sabe o que o Bolsonaro vai fazer,
nessas coisas. O Bolsonaro vai fazer campanha. O Lula, Primeiro, eu vou dizer assim, grosso modo, para mim, só me interessa saber o que eles vão fazer. Primeiro, o que eles vão fazer com os partidos, o que eles vão fazer com essa briga incrível entre os poderes, que está realmente dilacerando o Brasil, o que eles vão fazer com a improdutividade da economia brasileira, o que eles vão fazer com a reforma tributária, que ninguém tem capacidade de fazer, com o crescimento das regiões, o desenvolvimento regional, que foi posto de lado por um neoliberalismo aí, à la galega, ou à la brasileira, muito ruim, né? Que deixou os estados sem capacidade de investir em si mesmos. Eu resumiria tudo isso que você está dizendo no que eles vão fazer com a Constituição brasileira. Sim. É aí que está o Sim, problema. Claro. Nós fizemos uma Constituição, o povo foi para dentro do Congresso Nacional, estava lá. O povo foi para dentro do Congresso Nacional, impulsionou, houve muita discussão, criou-se todo tipo de espaço e saiu uma Constituição com 200 e tantos artigos. Foi entregue à população brasileira da forma que foi. Ela já está emendada em toda ela, quase na metade, são cento e tantas emendas de constitucionais. Uma fila para entrar. Só para lembrar que a Constituição americana, que foi feita no século XVIII, emendou, tem 13 emendas. Nós já temos mais de 100. Temos a metade da Constituição emendada. Metade dela. E a pergunta é a seguinte... O que vão fazer com isso, Aspásia? É o seguinte, há um mecanismo da Constituição que está provocando essa confusão imensa, que é aquela história de que você tem coisas demais sendo reguladas que não deveriam ser constitucionais, que devia ser lei ordinária. E você tem uma quantidade enorme de direitos, de preceitos que a Constituição estabelece, que nunca foram regulados. Então, você vai para o Judiciário, você vai para o Supremo, porque não está regulado. Então, essas duas coisas exigem um enxugamento. Eu tenho conversado muito com o Bernardo Cabral, porque ele é presidente do conselho lá da CNC, que eu sou uma conselheira nesse maravilhoso conselho. O Bernardo foi quem redigiu a Constituição. Ele salvou o Brasil da debacle. Essa é a realidade. Porque aquilo ali foi feito por legisladores ordinários, simples deputados, que não tinham conhecimento jurídico nenhum, e foram eles que tomaram essas decisões. E aí eu acho uma coisa muito interessante é que eles fizeram um pacto social dentro da Constituição, que tinha que ser feito. O Pacto de Moncloa fez o pacto social fora da Constituição. Foi. Fora. Então, a Constituição não pode ser o lugar para você dizer o que você vai, como é que você vai diminuir desigualdade, como é que você vai... Ao contrário, né? Você tem que deixar a sociedade respirar, né? Dentro de alguns parâmetros muito simples e muito sólidos, né? Então, eu acho que você tem razão. Eu acredito, não sei como é que tem que fazer isso, mas eu acho que seria um pacote muito curto, feito pelo presidente da República, com apoio das lideranças, para reorganizar isso. E qual é a base do acordo, a meu ver? É não tratar a classe política, os representantes no Congresso, como inimigos ou como monstros que vão querer atrapalhar o jogo. Senta com eles e combina. Diz, olha, como é que nós podemos fazer para que o orçamento seja responsabilidade do Congresso Nacional, sem esses absurdos, desvios, essa coisa quase criminosa, que é você ter um orçamento secreto. Quer dizer, quando a gente chega a ponto de ter um orçamento secreto, é porque a Constituição fracassou. Eu estou rindo, Aspásia, porque... Tudo fracassou. É brincadeira. Quando a gente vê a discussão política no Brasil, né, isso chama atenção. Os caras acham um absurdo. Veja bem, isso foi a declaração até do Lula num debate. Assim, o presidente não manda no orçamento. O presidente tem que mandar no orçamento. Quem manda no orçamento é o presidente da Câmara. Quem comanda o orçamento é a população que escolhe seus representantes. E o Congresso é o dono do orçamento. Claro. Só que ele nunca soube ser dono do orçamento. Ele nunca soube. Não, o Poder Executivo nunca deixou
Porque, como as reformas econômicas tinham que ser muito duras, elas vinham lá. Porque a Constituição estava errada, ela foi feita antes da queda do Muro de Berlim, antes da abertura internacional, você tá falando, do comércio. Então, a Constituição, ela errou porque veio antes da hora. Né? Se tivesse sido feita 2, 3 anos depois, talvez não tivesse cometido esses erros. Então, precisava corrigir. E aí, o que aconteceu? Um garrote contra os políticos que o retorno de Jedi. Você teve a vingança do Congresso contra o Poder Executivo. Gostei. A vingança do Congresso contra o Poder Executivo. E é isso mesmo, é o que a gente está vivendo. Mas uma péssima vingança para o povo brasileiro. Vingança. Nós temos que voltar à ordem natural das coisas. Por isso é que eu estou vendo, e estou vendo com preocupação, o primeiro passo é esse, é a questão da Constituição. Para mim, enquanto não parar para pensar no que é isso, qual é o valor que tem esse livro para a população brasileira? Né? Exatamente, porque foi uma Constituição cheia de charme, né? Cheia de esperanças. E isso a gente não pode matar. Né? Eu acho que nós temos que preservar. Eu tenho acompanhado, você sabe disso, o problema federativo, né? Que a base... Quero até falar sobre isso. É a capilaridade do país. Né? Você não pode governar de Brasília, você tem que governar com os estados, com os municípios, mas há erros tão graves nesse federalismo, omissões, distorções tão graves... Eu posso dizer que não tem federalismo, Aspar? Você me autoriza a dizer? Tem. Tem, porque, de certa maneira, quando, por exemplo, o presidente da República, ele é um escravo dos municípios, porque ele quer passar a perna nos estados, que são poderosos, e também são clientelistas, e também são patrimonialistas. Então, ele quer fazer, desde o Império, a relação direta com os municípios, e aí também não consegue... O que acontece? Ele fica na mão desse povo todo. Em vez de dar os limites, ele acaba sendo manipulado por quem ele pensa que manipula. Essa é a grande engodo do Brasil. Né? O presidente da República acha que manda nos municípios e pode usar e manipular para fazer o jogo político. Né? O jogo da perpetuação do seu poder. E, na verdade, o que acontece é que o município também corrói o sistema, fragmentando tudo, dividindo tudo. Você vê a educação. Podíamos ter um pacto pela educação que premiasse os melhores estados e os melhores municípios. Mas não, o dinheiro é distribuído de qualquer maneira por clientelismo político, que eu acho que é a praga número 1 do Brasil. Se nós não diminuirmos a taxa de clientelismo, e eu falo sobre o Rio de Janeiro ainda de maneira mais enfática, nós vamos ser ingovernáveis. Nós vamos para a decadência política que eu não desejo, acho que ninguém deseja, o Brasil não merece. Agora, como é que sai disso? Né? A questão para mim, né? Eu sempre olho assim, o único caminho de solução é a população. Se a gente pensa em democracia, o único caminho é ela. E a gente começou a falar aqui também sobre a questão, o povo sabe ou não sabe votar. Mas você vê o seguinte, como é que você resolve isso sem povo, sem voto, sem que o povo tenha consciência do que está acontecendo? Né? Isso, para mim, é que é uma grande questão, uma grande interrogação. Porque na mão da classe política, a gente já viu que não dá para ir. Essa classe política é escolhida pela população, ela é que vota e escolhe. Os deputados estão lá, os senadores estão lá, escolhidos. O presidente da República está lá, escolhido pelo povo. Os governadores estão lá, escolhidos pelo povo. Como é que a gente faz para sair dessa coisa amarrada que a gente criou, essa confusão, esse baralho que a gente criou? Que saída a gente teria para isso? Bom, eu vou te dizer coisas muito simples. Né? Primeiro, eu acho que você tem que tratar o Congresso Nacional com dignidade, porque tem muita gente boa ali. A prova é quando surge um debate sobre reforma tributária. Imagine, na reforma tributária você teve um Raul espetacular, né? Praticamente está fazendo isso há 25 anos. Quer dizer, é um homem notável. Ele depois perdeu, eu acho que acabou não sendo eleito na última eleição, mas é um extraordinário quadro político.
Aí apareceu o Alexandre do Cidadania, agora na CPI da Saúde, dando dignidade ao debate, uma Simone Tebet. Ninguém conhecia Simone Tebet, uma excelente senadora, né? Então, eu acho o seguinte, você tem que puxar pelo melhor. Você tem que estimular o que de melhor tem cada deputado para que ele possa contribuir à altura do que ele tem a oferecer. Vou falar uma maldade aqui. Acho que a gente está sendo educado a odiar o Congresso Nacional. Isso é errado. A gente está sendo educado... Isso é errado. Você vê agora, por exemplo, na campanha para o Rio de Janeiro, eu não vou falar aqui nos nomes, mas você tem nomes excepcionais. Tem mesmo. Pessoas que, inclusive, já prestaram muitos serviços ao Rio de Janeiro lá. Mas o que eu tenho impressão, Jackson, é que há uma conspiração do silêncio que não deixa os bons aparecerem e promove os piores. Eles não têm visibilidade. Entendeu? Então, Aí a gente volta à questão inicial. Porque quem define isso são os partidos. Quem dá espaço para discussão são os partidos. Você, durante muito tempo, como é que se fazia política na minha época de estudante? Você fazia na escola, não era na universidade, era Sim. na escola. Sim. Eu fui estudante do Liceu Nilo Peçanha em Niterói, na época da ditadura, lá tinha o Codesso, que era um homem de campus, que era o diretor. A gente fazia política lá dentro, tinha discussões políticas intensas. A gente disputava o diretório da escola, do liceu. Durante muito tempo você teve isso. Depois, nos partidos, você tinha discussões do partido, PSD, UDN, você tinha o PTB, você tinha discussões. Depois, quando nós entramos com essa novidade dos partidos que têm dono, tudo isso foi se perdendo. Aí você criou uma mediocridade na política. Alguns quadros brilhantes, mas que não conseguem sobreviver. Aí você entra numa discussão que me agrada muito, me interessa muito, que é o papel das elites. Porque as pessoas têm horror, não? A palavra elite é ruim. Não é, não. Você tem elite de tudo. Você tem elite até, dizia Pareto, até do crime, né? Você pega um criminoso desses aí, um Fernandinho Beiramar, evidentemente ele é muito inteligente, né? Ele foi capaz de enriquecer, de construir uma pequena fortuna lá, de comandar uma quantidade enorme de pessoas. Esse rapaz é um desperdiçado. Se nós tivéssemos, talvez, dado chance a ele, ele podia ser hoje uma pessoa normal, né? Então, eu acho que a elite é aquela que tem o sentido de direção, é a pitonisa, é o oráculo que vê o caminho do futuro e empurra o seu povo, como Moisés, para a terra prometida. Isso tem que ser respeitado. Um país que não tem elites. Elites, eu digo, por exemplo, Lincoln, quando ele assumiu um partido republicano isolado, com um partido democrata absolutamente hostil, e ele assumiu que ele ia comprar aquela guerra, não porque ele queria, Verdade. mas é porque ele tinha que cumprir o seu compromisso de honra com os estados que votaram nele. Isso aí é um ato de coragem que criou uma elite moderna nos Estados Unidos, que já havia. Porque ele, na verdade, depois se juntou com os 3 grandes líderes republicanos e construiu um legado imenso de sucesso para os Estados Unidos. E você teve depois Roosevelt, né? E você teve Churchill, e você teve Gorbachev, fracassou Gorbachev, né? Foi um grande fracasso. Você teve um Adenauer, que é um monstro, construiu a Alemanha moderna. Então, você vê que os países se constroem com seus grandes líderes, né? Nós tivemos um grande líder, que foi Pedro II, um líder muito complicado, que foi Pedro I, mas, pelo menos, juntou o Brasil, né? Construiu a monarquia. Um Brasil. E depois nós tivemos uma sucessão de dificuldades. Tivemos um Getúlio Vargas, um grande líder. Tivemos Juscelino. Tivemos um Geisel, cá entre nós, respeitável líder. Então, eu digo o seguinte, sem líderes, vamos tirar a palavra elite para simplificar a nossa discussão. Tem que haver líderes.
E eu pergunto a você, nós temos líderes hoje? Não, não temos. Não temos. Eu não estou vendo o líder no caminho, porque eles não têm nem capacidade de aparecer. Eles existem. Não é possível que você tenha uma sociedade que cresça, se comunique, que produza sem liderança. Só que na política eles não têm espaço. As lideranças que a sociedade constrói, elas não têm espaço na política. Então é isso. Então há um bloqueio. Eu vou dar aqui o exemplo do seu exemplo. Entendeu? Você, Paulo Rabelo, tem uma série de pessoas que na política estariam comandando um processo de reestruturação, de reforma fantástico. Não, Mas os partidos afunilam e não permitem. Eles não permitem. Tá certo? Aí você pega um partido que prefere 1000 vezes um Rodrigo Maia, uma Dani Maia ou coisa parecida com isso, a pessoas brilhantes como você, a pessoas brilhantes como Paulo, a pessoas brilhantes como outras pessoas que tem por aí. Né? Aí, eu acho que você está dizendo uma coisa muito grave que eu concordo. Existe uma coalizão de bloqueio das reformas. E é aí que eu tenho uma grande discordância com o Levitsky, o Steven Levitsky, que é, evidentemente, um escritor brilhante, um analista político brilhante, escreveu esse livro, Como Morrem as Democracias, mas eu acho que ele diz muita coisa interessante, acho eu, mas ele erra quando ele percebe que a democracia está em crise porque ela traiu os seus eleitores. A democracia depende do voto. E se a elite governante trai os seus eleitores, ela passa a ser odiada e hostilizada, que é o que está acontecendo hoje. Então, essa coisa de insistir muito, não, nós temos que votar na democracia, porque o Bolsonaro está ameaçando a democracia. Tudo isso é verdade, mas a democracia está ameaçando a si mesma. E o que nós temos que fazer para evitar o radicalismo, para evitar a loucura, é reforma. Nós temos que fazer reformas rápidas e eficientes. E não conseguimos, como você disse, porque os partidos... Eles não permitem. E o sistema político não deixa. Só que eu acho, e aí eu sou um pouco otimista, porque eu digo o seguinte, a gente viveu todo esse processo político no Brasil. E é um processo rico. Ele é muito rico. Tudo que a gente viveu. A gente vai vendo que a sociedade ela vai caminhando, ela vai se aprimorando com os próprios erros, com as próprias circunstâncias que vão acontecendo. O modelo político atual, a gente estava falando dos partidos, eu acho que estão no final. Esse modelo não resiste mais muito tempo, porque ele está sendo comido por dentro. Você vê agora, com o fundo eleitoral, um bando de candidatos políticos aí, até tradicionais, que foram prefeitos e tal, estão vendo agora o preço que pagam por isso. Porque eles vão para o partido com a promessa de ter 1 milhão para a campanha, 1,5 milhão para a campanha, 500 mil para a campanha. Depois que eles entram em campanha, o cara bota 50 mil na conta deles e manda a luta. Então eles começaram a perceber o seguinte, tem que começar comigo isso, não dá certo funcionar assim. Né? O Partido Novo está numa discussão infernal, eu tenho até escrito sobre isso, sobre a questão do fundão. O problema meu não é o fundão, o problema meu não é o fundo, o problema é a maneira com que ele é utilizado. Agora é curioso, você falou em Partido Novo e eu pensei no papel incrivelmente catalisador do Gamini, né? Nessa campanha. Porque ele tem 1%, isso. Acho que foi para 2%. Não, ele foi para 3%, que eu até acho interessante as propagandas do político, né? Porque ele faz uma festa assim, estou subindo, saí de 2 para 3. Foi 100%, né? 100%. Melhorou 100%, mas não saiu do lugar. Mas ele está prestando um serviço muito grande à democracia, porque até os jornalistas estão usando o Gamini para mandar os recados para os candidatos. Verdade. Em vez de você brigar com os dois principais, você usa o Gamini e diz, bom, o comentarista é um ou outro dos dois principais. Então, fica ótimo. E o Gamini manda ver, né? Porque ele diz, não pode ser assim, cadê a qualidade das políticas e tudo mais. Mas como também ninguém leva a sério essa discussão, você fica, por exemplo, transporte. Por que nós não temos a tarifa integrada de transporte, que foi um projeto
lançado pelo Moreira Franco na campanha de 82 e Foi 86. 82 e 86. Até hoje, ninguém consegue fazer a integração das tarifas, que é a coisa mais importante, o bilhete único, meu Deus. Mas não o bilhete único para ir daqui a ali, mas para circular na região metropolitana, que leva 2 horas para... Mas, eu tive em Madureira. Fui fazer parte de um programa lá de podcast com Montanha. O nome já está dizendo, o tamanho do cara. Eu gosto muito da política, a política me traz pessoas interessantes. Eu conheci o Montanha na campanha do Fred Luz, a Prefeitura do Rio. Sim. Uma figura e tanto. Ele me chamou para fazer um podcast, fui lá. Tal do Bicuda, que é o programa dele. Cara, quando eu chego em Madureira, eu olho aquilo ali, eu tinha 2 ou 3 anos que eu não ia a Madureira, destruiu, aquilo lá está totalmente destruído. Mas aí me chamou a atenção, você está falando de transporte, aquela vala que eles criaram para o BRT, que foi a invenção desse tal de Eduardo Paz, está aí novamente na Prefeitura do Rio. Cara, os ônibus que passam ali, o BRT, com a carcaça aberta, com as portas abertas, em nenhum lugar em Madureira mais a estação recebe pessoas que pagam, os caras entram por dentro da janela. O sistema de transporte completamente destruído, por quê? Porque ele foi construído pelos condutores, pelos donos das empresas. Né? E não foi construído para atender a população. Né? Exatamente. Bom, aí o caso de Madureira, eu fiz sempre campanha em Madureira. Eu sei. Quando eu era vereadora, deputada estadual e tudo. Eu tenho paixão por Madureira. Aliás, eu tenho paixão pela Zona Norte. Porque você vê, por exemplo, a música popular no que ela tem de melhor. Zona Norte. Tudo em torno de Madureira. Aqueles núcleos ali, Oswaldo Cruz, aquela área toda, cheia de... como é que se chama? Aqueles terreiros, aqueles grupos que vão tomar cerveja de tarde e tudo e vão produzir a melhor música brasileira. Então, eu ia lá. E uma coisa que me chocava, aquela teoria, lembra? Da janela quebrada? Lembro, claro. Os americanos... A teoria da janela quebrada é o seguinte, quando você quebra uma janela, você está convidando todo mundo para sucatear aquela casa ou aquele lugar. E é o que acontece. Quebra a janela, depois vem o outro, quebra a porta, vem o outro... Urina no chão. Urina no chão, acabou. Então, Madureira começou com uma coisa muito estranha. A rua principal ali era uma rua tão maltratada que você não sabia por quê. É um comércio vigoroso. Aquilo é um hub metropolitano da melhor qualidade. Então, quando o prefeito Eduardo Paes fez aquele parque de Madureira, eu digo, bom, aqui vai embora. Vai reverter, né? Que é um parque bonito e falta árvore ali, eu acho. É um parque sem árvore, mas é um parque extraordinário aquilo ali. E ali não aconteceu nada. Aquela rua continuou abandonada, né? As pessoas vivem ali meio debaixo ao abrigo do sistema ferroviário, nos cantinhos ali, fazendo uns bailes, umas coisas. 3 escolas de samba importantes estão ali? Ou 2, pelo menos? São 3. 3, né? Então, não é possível que Madureira, sendo um hub metropolitano, que tem um entroncamento de trens, de ônibus, de tudo, esteja naquele abandono. E o Meier também. O Meier também. E o Meier também. Cascadura também. Cascadura também. Olha, isso me faz sofrer, porque a Zona Norte é a alma do Rio de Janeiro. E aí eu vou lembrar você, Marechal Hermes, que quando houve aquele problema de limpar, né, sanear o Rio de Janeiro, construir aquelas avenidas, tirar os cortiços, tudo, todo mundo diz, não, houve uma gentrificação. É verdade, mas só que a gentrificação foi corrigida por uma estação de estrada de ferro que o Marechal Hermes criou, que ia até Deodoro, certamente. Eu acho que podia ir até Santa Cruz. Então, você vê que visão esse homem teve ao criar uma Zona Norte de classe trabalhadora, de baixa classe média, de classe trabalhadora, extremamente rica culturalmente, né? Com suas casinhas, muitas casas foram construídas ali, evitando a favelização, né? E dando dignidade ao povo carioca. Isso está se perdendo porque agora
todos os políticos só pensam na Zona Oeste, onde eu nasci. Realengo está destruída. O Rio É um tá bairro destruído. Também, estive lá. Destruído. Tem uma praça maravilhosa do Canhão, tem prédios ali que podem tornar Realengo um grande centro cultural abandonado, porque tudo virou sucateamento, tudo virou clientelismo político, tudo virou nada. Essa é a questão. E aí agora tem que ter uma saída, né? Tem que ter uma saída. A gente falando agora do Rio, me chama a atenção para isso. Todo mundo culpa. Toda vez que se refere ao Rio de Janeiro, muita gente volta lá no passado, na questão da fusão, na questão da mudança da capital. Mas, cara, meu Deus do céu, nós já tivemos tempo suficiente para resolver esses dramas nossos. A gente não resolve porque não quer resolver, rapaz. Não quer. O que eu vejo no Rio de Janeiro é que não há nenhuma disposição de quem governa a cidade de resolver esses problemas. Não tem. A política passou a acontecer dentro do gabinete do prefeito. Ela não acontece mais nas ruas. E há muito tempo isso. Há muito tempo. Desde o primeiro governo César Maia que a gente não vê mais a política nas ruas. A gente vê a política dentro do gabinete do prefeito. É ele que ele define quem são as lideranças locais. Já viu isso? Ele é que define. Quem define não é mais a sociedade, ele define. Ele pega um garoto que ele arranca de qualquer lugar, enfia lá e diz assim, agora você é a liderança local. E aí ele começa a botar ali, através do clientelismo, ele bota todos os favores do mundo na mão daquele garoto e aquele garoto vira vereador, aquele garoto vira deputado, aquele garoto vira não sei o quê. É assim que eles estão fazendo. Bom, aí eu vou dizer a você o seguinte, esse problema da fusão foi grave porque ele iniciou um processo de fragmentação política que deu esse resultado que você está dizendo. Né? Eu me lembro que eu fiz um estudo interessante sobre partidos, sobre eleições municipais, eu fiz um em 96 e um em 2000. E naquela época eu fiquei chocada, porque quando eu comparei os dados nacionais com os dados do Rio, a gente via que os partidos aqui estão muito mais fragmentados do que no plano nacional. E você vê isso pelo número de parlamentares que cada partido elege. Se você pegar hoje a lista, qual é a expectativa? É que a maior parte dos partidos vai eleger um. E quem é esse um? É algum protegido lá do dono. Do chefe. Né? Quer dizer, não tem expressão nenhuma. Vai acontecer isso, provavelmente, no PSDB. Então, também o executivo fica na mão dessa situação. Ele vai ter que negociar, não com 2 partidos, com 3, com 5, que seja. Ele vai negociar com um atacado de homúnculos, né? de pequenos nadas. A prática política no Brasil criou o líder dele sozinho, já viu isso? É. Na Câmara tem isso. Deve líder ter na Assembleia. Si mesmo, mas certamente. Na Câmara Municipal aqui no Rio deve ter. O Pedro, que está fazendo um grande trabalho, que é o único vereador do Partido Novo, que, como ele é o único, tudo ele vai para a Justiça. Ele vai para a Justiça. Ele não tem outro caminho. Ele não tem ninguém ali dentro. O Eduardo Paes toma decisões, ele vai para a Justiça e derruba as decisões do prefeito. Né? Mas o cara é líder dele mesmo. E nós criamos essa figura no Parlamento brasileiro. Né? Lá no Congresso, o líder do partido é ele. Porque o cara quer ser líder para ter o gabinete melhor, ter tudo isso. Agora, pensando bem, quer dizer, a gente está falando aqui para muitas pessoas e interessados, eu digo assim, será que as pessoas se dão conta que isso aí é pior do que... Jabuticaba é uma coisa respeitável, né? Mas fora jabuticaba, se só tem no Brasil, dizem que não é bom. Isso só tem no Brasil. Eu acho que pode ser que tenha um ou outro país que esteja numa situação semelhante, mas igual à nossa, nenhum no mundo. É uma aberração, é uma doença, é uma patologia política. E o eleitor precisa entender que ele está escolhendo o que ele não merece, porque ele podia ter uma oferta de candidatos melhor, né, discutindo coisas mais seriamente, que, aliás, estão sendo corrigidas um pouco no nível superior pelas televisões e pelos debates como esse nosso aqui, em que você vê a proliferação de debates que o presidente, sobretudo o Bolsonaro, tem
tem ido muito, né? E que ajudam a democratizar, digamos assim, o debate. Só que o papel das pessoas tinha que ser maior na resposta, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa convencer as pessoas de que o Brasil precisa não só de uma reforma política, né? Eu acho que o problema econômico, para mim, é o mais grave, porque nós não temos mais indústria, né? A nossa indústria praticamente acabou. Mas vamos começar pelos impostos. Sim. Aspaz, eu era estudante de economia em Brasília há muitos anos, sou velho. E fui assistir uma palestra de um cidadão que você conheceu e deve ter gostado muito dele, que era o Carlos Lessa. Ele garoto. Ele foi meu professor no ISEB. É uma das grandes celebridades do Rio de Janeiro, um grande nome. Eu ali, garoto, começando meu curso de economia em 1976, e fui assistir uma palestra do Carlos Lessa. Por que eu estou chamando a atenção disso? E anotei isso. E o Carlos Lessa dizia o seguinte: o nosso sistema fiscal ele é injusto, ele é cruel, porque os impostos indiretos pesam muito mais do que o imposto direto, que é o imposto de renda. Então, quando a pessoa, dona de casa, quando vai comprar carne, ela paga o imposto. Carlos Lessa, em 1976, chamou atenção para isso. Carlos Lessa, já velho, já tinha passado pelo BNDES, já estava quase no fim da vida, carregando aquela bengala dele. Eu ouço o Carlos Lessa falar a mesma coisa antes de morrer. O nosso sistema fiscal é injusto. Agora, todas as pessoas sabem quais são os nossos problemas. Por que esse troço não se resolve? Não, o caso da reforma tributária... Essa é ridícula. Simplesmente é grotesco, porque você imagina, o Lessa estava dizendo isso. Só que a coisa piorou de uma tal maneira que agora não só é profundamente injusto, né, porque quem tem muito dinheiro não paga imposto de renda. Não paga. Não e tem. As pessoas comuns pagam os impostos que eles não veem ao comprar um produto, né, que é uma coisa terrível isso, né? Agora, a isso se somou uma outra tragédia. É que o sistema tributário mata as indústrias e beneficia o sistema financeiro. É verdade. E também outra coisa que a gente ouve falar há muito tempo. Na Constituinte se falou nisso. No Congresso Nacional se fala nisso. Eu me lembro que na Constituinte, quando a esquerda começou a ter mais espaço, começou a condução da Constituição para aquele lado, nós fizemos... Eu estava numa reunião lá num hotel em Brasília, fui acompanhando o Medina, e o Maluli Neto, que era um pecuarista de São Paulo, ele virou e disse assim: gente, se a gente não fizer nada, esse país vai ficar completamente entregue à esquerda e vão tomar minhas áreas, vão tomar minhas terras. Ali ninguém sabe, né? Muita gente não quer dizer, mas ali começou o Centrão. O Centrão começou ali. E aí partimos para ter reuniões numa casa da Paranapanema, no lago onde morava o Dornelles, que era a casa onde ficava o Gastão Neves. E ali começaram a se reunir as figuras, né, mais liberais e tal, que estava lá o Delfim, Dornelles, Roberto Campos, o Afif, uma série de pessoas ali, o Caiado, estava todo mundo ali discutindo o Brasil. A grande discussão naquela mesa era a questão da reforma tributária, que matava as indústrias. Você está falando isso? Isso foi dito naquela época. Não, eu vou dizer para você, eu vou fazer uma inconfidência aqui muito dolorosa para mim. Aí vai cansando, cara. Ô, Jackson, nós vimos, você está contando essa história, nós vimos o Brasil ser assassinado economicamente, cortando empregos, acabando com as indústrias sem repor. Porque sempre que há mudanças de regime, você vê que há uma troca de guarda também na área empresarial. Né? Isso aconteceu em 1930, aconteceu em 64, quebra Panair, chega Varig, quebra Varig, essas coisas. Né? Tragédias, né? Por incúria. Né? Por incúria. Por exemplo, a Varig não podia ter sido quebrada nunca por razões clientelísticas, para não dizer coisa pior. Como a Panair não podia ter sido também. Pois é. Então, essas coisas mostram o seguinte, que as empresas brasileiras ficam na mão dos governos. Isso. O que não deveria acontecer. Então, o liberalismo nem sempre é uma ideologia dos poderosos. Ele pode ser
uma ideologia da competição política favorável às médias empresas, às pequenas, sim, permitindo que elas cresçam. Porque o que acontece com esse sistema simples que a gente tem? Você tem uma série de privilégios para as pequenas, as micros e pequenas. Mas se elas viram médias, que é o ideal de toda empresa, Não né? pode. Se você recebe um subsídio do governo, é para crescer. Aí você cresce e o governo te mata, porque na porta, no momento seguinte, você vai ter que pagar um imposto absurdo que você não pagava antes, que estava protegido. Então, o que as pessoas fazem? Criam 2 empresas, dividem por 2, ficam com 2. Mas que país é esse, meu Deus? É o jeitinho brasileiro, cara. Olha, mas esse jeitinho brasileiro vai nos matar, Jackson. Vou te dizer o seguinte, a gente criou o jeitinho brasileiro de conviver com o Estado brasileiro. Pode ver isso. Todas as decisões que são contra a sociedade, ela arranja uma forma de bular essas decisões para sobreviver. Quando você está falando das empresas, isso me chama a atenção o seguinte, imagina um cara que tem 12 anos de idade e tem roupa. Aí o pai diz assim, você não pode crescer porque não tem dinheiro para comprar roupa, irmão. Se você crescer, você vai ter que andar nu. A mesma coisa acontece com o sistema fiscal brasileiro. Vamos combinar? O próximo que chegar aqui, porque até agora eu não vi nada de nenhum deles que nos precedeu, né? Tratar a sério uma coisa, uma janela que está se abrindo. Porque a globalização deu errado. Ela deu errado porque ela era pecaminosa. Ela era uma globalização do comércio exterior mundial, de empresas que estavam, a mesma empresa em vários continentes, e que trocavam produtos entre si mesmas. Então, essa é a base dessa globalização. Frustrou-se. Agora vai ter outra, porque nós não vamos, com toda a comunicação, com todas as formas de comunicação que a gente tem hoje, a gente não vai continuar cada um no seu quadrado. Isso não vai acontecer. Então, qual é a chance que o Brasil tem de entrar nisso? É muito grande. Agora, tem que ter empresa para competir. Tem que ter o talento brasileiro na ciência, na tecnologia, na cultura, trazendo o que tem de melhor. E o Brasil tem que ser friendly, amigo dessa inovação e dessa mudança. E não agarrado nos privilégios, num grupo de pequenos privilegiados que controlam o poder político, que recebem subsídios imensos do governo, que ninguém sabe nem porquê, nem onde, nem como. A gente precisa olhar o que é isso. Que subsídio de 200 bilhões, de coisas assim, estapafúrdias, que você não sabe para onde vai? Então, a gente precisa ver isso. E eu acho que a pergunta agora, eu devolvo a bola para você, é o seguinte: o que a gente pode esperar dessa eleição? Porque eu não sei, nós não sabemos o que nenhum nem outro vai fazer. Nós estamos com esses pepinos todos na mão, que a gente discutiu aqui, né? Mas produtividade, educação, são coisas que nós não podíamos estar no ponto que estamos. Tão ruins, tão atrasados. Então, o que a gente espera nessa eleição? Primeiro, as pitonisas são as pesquisas. São. Né? Na Grécia Antiga, você tinha os oráculos, não é isso? É. As pessoas queriam saber como será o futuro, como será o amanhã. Ia lá. Vamos lá, oráculo de Delfos, pitonisa, né? Vai dizer assim. As pitonisas hoje são as pesquisas. São. Então, eu te pergunto o seguinte: são confiáveis? Porque o Globo fez um editorial há uns poucos dias atrás, dizendo que as pesquisas não dizem exatamente com que amostragem elas trabalham e que, por isso, há tantas diferenças. Você tem diferença. Por exemplo, eu fiquei assustada assim, com o caso do Rio de Janeiro. Tem uma que está dando 15 pontos, né, em favor do Cláudio outro Castro. Empate técnico. E outra dá 4, empate técnico. Em quem eu posso acreditar? De preferência, eu diria a você o seguinte: não se deve tomar decisão com base nas pesquisas. O grande erro que o sistema político comete é fazer divulgação das pesquisas. Não que eu seja a favor que seja proibido, não. Fique livre, divulgue à vontade. Mas as pesquisas, elas são utilizadas por quem está na disputa. Se eu estou com a obrigação de fazer a estratégia de um candidato, se eu estou com a obrigação de conduzir uma campanha,
Se a Aspaz é minha candidata a presidente da República, eu vou ler as pesquisas para saber exatamente como é que eu vou comportar nessa campanha. Aí você tem duas maneiras de lidar com a pesquisa. Você pode ir ao povo perguntar o que ele pensa para você dizer que pensa igual. E é o que a gente tem vivido muito. Por isso é que o povo se desilude. Porque você vai ao povo e pergunta, o que você acha disso? Aí o povo diz, eu sou contra. E você que é a favor diz que é contra. Aí quando você começa a tomar decisão diferente, muda. Então, outra forma de você ir fazer a pesquisa é você chegar para a população e dizer o seguinte, o meu discurso é esse, como é que você está lendo esse discurso? Ah, eu estou lendo esse discurso dessa maneira, então eu vou ter que mudar a minha maneira de falar o meu discurso, porque você não está entendendo o discurso. Quando você começa a divulgar as pesquisas, e hoje quem está pagando pesquisas são os bancos, são as instituições financeiras, muito mais do que qualquer outra, e eles divulgam essas pesquisas, eles querem que essas pesquisas sejam introdução para a decisão. E o povo já não confia mais nelas, há muito tempo. Você ouve as pesquisas assim, por que eu vou? Para que lado eu vou? Como nós, seres humanos, e as pesquisas mexem com seres humanos, nós, seres humanos, mudamos de opinião toda hora. Né? No programa anterior, que a gente estava aqui com o Quintino, que é lá do Diário do Rio, né? E aí a gente estava lendo a pesquisa aqui da Prefab, o Quintino disse assim, cara, eu vou confessar aqui que eu sou politizado e tal, mas eu já tive eleição que eu mudei o voto na hora. Cheguei lá, olhei para a cara do sujeito, achei que não era bom, mudei o voto. Entendeu? Então, a pesquisa é confiável? Ela é confiável para quem trabalha com ela. A população não toma decisão com relação à pesquisa. Agora, uma coisa é real no Brasil, Aspaz. Isso é real. Há uma polarização definida desde 2014. Essa polarização foi definida em 2014 e ela continuou. O Jair Bolsonaro descobriu essa polarização e ele é inteligente o suficiente para fazer isso. Ele disse o seguinte, tem dois lados, eu tenho que estar de um lado. O outro lado não tem a menor chance mais de dar certo, porque desiludiu. E aí ele assumiu esse lado. Essa polarização está vindo. Essa eleição está polarizada de cima a baixo. Na rua eu estou vendo os candidatos, deputado federal, estadual, primeira coisa que o eleitor pergunta é o seguinte, ele está a favor de Bolsonaro ou contra? Ele está a favor do Lula ou contra? É a primeira coisa. Ontem, lá em Madureira, uma senhora me perguntou assim, vem cá, eu estou com esse... Porque teve uma moça que foi lá, que é enfermeira, e fez uma entrevista grande, é candidata pelo Partido Comunista. Né? Aí, na hora que terminou, a moça veio perguntar para mim, e esse pessoal do Partido Comunista é a favor ou contra o Bolsonaro? Porque eles estão decidindo assim. A eleição está polarizada, a pesquisa mostra isso, há uma polarização a nível nacional que está esparramando pelos estados. A discussão do povo hoje é se é a favor do aborto ou contra o aborto, então a discussão econômica desapareceu, ela não está mais na tela. O Jair Bolsonaro impôs o discurso, o discurso é dele, a agenda é dele. A agenda é dele desde 2014. Se você olhar, quem faz a agenda política no Brasil é o Jair Bolsonaro. Ele que está fazendo a agenda. Todo o resto roda em torno dele. Quando o Supremo libera o Lula para disputar, e a função do Lula é derrotar o Bolsonaro, para isso ele está aí, quando o Lula entra na questão, no jogo, o Lula já pega a agenda do Bolsonaro. Pô, mas até aí tudo bem. O mais impressionante é que o Bolsonaro ajudou a soltar o Lula, porque houve um acordo lá. Claro. Houve um acordo lá entre o Toffoli, o Gilmar Mendes, etc., para acalmar ali as diferenças de um lado e de outro. E ali houve uma escolha. Quer dizer, não foi o povo que escolheu o Lula e o Bolsonaro. Não. Foram eles que se escolheram. Eles que se escolheram. E esse é o nosso drama. Porque quem quer uma terceira via... Eu vim aqui agora para o debate com um motorista que disse assim, eu vou votar na Tebet. Eu não quero nenhum nem outro. Eu ouço isso muitas vezes. Vou votar no Ciro, eu vou votar na Tebet, eu não vou votar em ninguém. Então, há uma insatisfação muito grande com essa polarização. E a gente não sabe o que eles querem fazer. Como é que eles vão enfrentar esses pepinos que a gente discutiu aqui longamente. Eu, como sou mais chato nisso, como estudo a política, eu digo a você o seguinte, enquanto o eleitor não decidir, a eleição não está decidida. Então, pergunta que eu faço a você é o seguinte, eu olho para o número de indecisos e acho que as pesquisas estão redondamente erradas. Estão sim. Elas estão dando um número ridiculamente baixo quando o número é muito mais alto.
por que isso está acontecendo, se as pessoas mentem quando vão fazer entrevistas, eu não sei dizer. Mas eu tenho certeza de duas coisas. Primeiro, que há esse problema que está muito baixo. Não, o número de indecisos, de pessoas que podem trocar de ideia, é mais alto do que está sendo dito. E a segunda coisa é a seguinte, até onde eu aprendi, essas novas tendências aí de algoritmos, né, de definir por Big Data o processo, elas trabalham justamente com os indecisos e na última hora. Né? Quer dizer, por exemplo, o Brexit, o próprio Trump, o próprio Barack Obama foram capturados por essa metodologia, vamos dizer assim, que é uma metodologia que, no caso do Obama, foi positiva. Olha, negros, venham votar, americanos de bem, venham votar, porque quando vocês não votam, vocês estão ajudando a eleger o pior. Eles vieram, né? Com a ajuda do Facebook lá. Foi. Depois, a coisa virou de lado. No Brexit, ninguém esperava, do dia para a noite, convenceram todo mundo. Eu estou escrevendo sobre o Brexit porque é a coisa mais curiosa, mais interessante que eu vi de movimentação política, sabia? Pois é. E eu acho que incrível. O caso da Inglaterra merece que você faça um acho podcast, uma coisa, porque, olha, agora que a gente está vendo tudo isso com a morte da rainha, você vê que a Inglaterra é um caso extraordinário. Sabe que eu estou com a impressão que a Inglaterra está querendo ser um polo de poder, tipo assim, uma federação imperial, entendeu? Sair da União Europeia e criar a sua federação imperial. Agora, se eles vão ter capacidade, eu não sei. Mas é o que eles querem. Mas que está dando a impressão, está dando. Né? Agora, voltando à questão, como é que a gente pode, quer dizer, imaginar o seguinte, que nós podemos ter, tenho essa ideia há muito tempo, que a eleição é um espetáculo, a gente sabe que é, a política é um espetáculo, a eleição mais ainda. Eu adoro. Né? Então, eu vejo assim, do ponto de vista do povo, a eleição tem uma conspiração das elites ali para resolver tudo entre elas mesmas. Né? Da melhor maneira possível para elas. E o povo inconscientemente sabe disso. E como é que ele joga? Ele joga com efeito surpresa, que eu tenho observado, e a gente já conversou aqui um pouco sobre isso. Collor, mas sei quem, enfim, Lula. O Lula não foi tanto surpresa, mas Marina foi surpresa, né? Bolsonaro foi surpresa, evidentemente. Então, eu pergunto o seguinte, será que vai ter uma surpresa? Que surpresa seria? Pode ser. Que surpresa seria? E aí, como a gente quer que seja surpresa, a gente não quer nem saber qual é, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Mas eu digo a você, eu respeito muito, tenho escrito sobre isso, falo sempre, a minha consciência democrática enquanto o povo não decide... Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vi numa eleição passada, em 2018, um fenômeno mesmo, eu posso dar esse nome, que foi a eleição no Rio de Janeiro. Ela foi um fenômeno. Se você pegar as pesquisas, estamos falando de pesquisa, 15 dias antes da eleição no Rio de Janeiro, tinha um cidadão que tinha 1%. 1%. Ninguém sabia quem era o cara. Não existia o cara. Assim, aí o cara vem na eleição, em 15 dias ele vence a eleição. O Eduardo Paes está falando sozinho até hoje, ficou traumatizado. Ficou tão traumatizado que fez um acordo para escolher o vice dele na prefeitura, com medo de perder. Então, por isso é que colocou ali o vice que ele tem hoje, para não ter risco, porque ele não queria o Cabo Daciolo disputando. Essa era a ideia do Eduardo. Quando o Eduardo viu que o partido ia dar vaga ao Daciolo para disputar, ele disse, pô, já perdi por Witzel, vou perder o Cabo Daciolo agora. Então, tudo isso foi feito. Eu vi ali, o povo decidiu ali. Rapaz, eu comecei a ver a mudança dentro do metrô. Estava no metrô, sentei do lado de um casal. Tinha um casal ali. Aí a esposa estava brigando com o cara, porque ela estava dizendo o seguinte, eu vou votar no vice. Aí o marido dela dizia o seguinte, você não pode votar no vice, você tem que votar no candidato. Ela disse, não, mas eu vou votar no vice, você não pode votar, você tem que votar no candidato. Ela estava se referindo ao Witzel. Sim.
E o cara dizendo que ela não podia votar no vice, porque ele achou que ela estava falando que ia votar no vice. Então, o cara simplesmente explodiu. E no dia seguinte, no dia da eleição, quando eu fui votar, eu vi na rua, né? Tinha ali, eu voto na Barra e estava lá o pessoal do Eduardo fazendo campanha, o Caiado estava lá fazendo campanha, todo mundo fazendo campanha. Eu vi aquele movimento e disse assim, cara, como é que vai ser isso, né? Só estava saindo eleitor do juiz. Juiz. Foi a grande surpresa que o povo deu. Exatamente. Né? Porque, às vezes, o outsider, seja ele quem for, é o voto de protesto. É o voto. O voto de protesto. Eu não quero um, não quero o outro. Eu vi naquela eleição o isso. Senado, então, é um jogo de pôquer aí. Porque você se lembra o Senado na eleição passada? Que coisa incrível. Eu vi, participei, estava junto. Nós tínhamos no PSD. O PSD não conseguia fazer aliança de jeito nenhum. O índio insistindo em fazer aliança, mas o índio parecia meio bobo naquela história, porque o Eduardo Paes, candidato, ninguém faz aliança. Eduardo Paes ele é absoluto nisso, né? Ele consegue fazer esse desenho que o Cláudio Castro fez agora, ele faz muito bem. Aí chegou na situação seguinte, o PSD não tem como fazer aliança, então nós temos que partir sozinhos. Aí, quem que a gente vai botar? E trouxeram o Zaqueu para vice. E a questão do Senado? Aí aqui no nosso escritório a gente senta, conversa e tal. Aí, pô, fomos conversar com o Harold. Foi eu que conversei com o Harold. E queriam que o Harold fosse candidato ao Senado. O Harold disse assim, gente, mas eu estou com a minha campanha de deputado resolvida. Eu não tenho que fazer isso. Aí eu disse a ele, Harold, presta atenção no seguinte, o Flávio Bolsonaro está com 42% de pesquisa. É o voto da extrema-direita. Esse voto não vai para a esquerda, esquece. O cara tem que votar 2 vezes. O cara que vai votar no Flávio Bolsonaro não vai votar na esquerda, vai votar na direita. Quem parece que é direita aí, parece, mas não é o César Maia. Então esse voto vai para o César. Se entrar o cara ali ligado com o Bolsonaro, amarrado nele, pode levar esse voto. Foi o que aconteceu. Se você pegar o resultado da eleição para o Senado, o voto do Flávio Bolsonaro foi dividido quase igualmente, uma diferença a favor do Harold, quase igualmente foi dividido entre o Harold e o César Maia. Eu acho que essa foi a grande surpresa do Senado. Entendeu? Foi a grande surpresa. Agora, as eleições de Senado sempre foram assim, né? O teu fone virou aí, meio surpreendentes, entendeu? Agora, a gente está falando da surpresa de Witzel, a Brizola foi a surpresa também. Clarissa é uma pessoa curiosa, porque nós estamos falando do Rio de Janeiro, tudo que a gente discutiu para o Brasil vale em dobro para o Rio. Triplo, né, diria? Como sair desse buraco, né? Então, a Clarissa, eu sempre convivi com ela de vários momentos, ela é muito trabalhadora, né? E ela é muito patriota. Ela defende o Rio de Janeiro, realmente. Eu acho que ela... Agora, não sei se dá tempo, né? Ela está com 8%, se pode entrar nessa corrida, mas talvez seja um... O tempo dá. Porque enquanto o eleitor não decidir, tempo dá. Você prestou atenção no eleitorado, é o que você te falou. Hoje você tem internet, chega na mão do cara aqui. No dia da eleição ele está com isso aqui na mão, está buscando as coisas, aí bate aqui no celular dele. Ali é que ele decide. E pode vir uma grande surpresa. Agora, é muito curiosa a estratégia do Cláudio Castro, né, do governador. Ele tem sido bem sucedido, eu acho, na maneira de abordar, né, gentil. Ele é muito educado. Humilde com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, muito firme e duro com os adversários. Isso me surpreendeu. Eu acho que ele tem conseguido. O que me parece... Ele também percebeu o seguinte, isto aqui não é coisa para herói. Isso aqui é coisa para um pouco de maquiavelismo aí. Vamos juntar tudo que puder, todos os partidos. O que eles fizeram, né? Eles fecharam qualquer boca de entrada. Né? Uma vez eu falei aqui no podcast, eu faço sempre a comparação. Se você quiser que o Bangu seja campeão brasileiro, você tem que tirar os outros times de campo. Porque senão não tem chance. Então... A questão, o que o Cláudio Castro, a equipe dele fez, o Rodrigo Abel que está lá, o que eles fizeram? Eles fecharam as janelas. Não entra mais candidato nenhum. Vamos ficar nós, fresco, e mais ninguém. Aqui não entra. Então, eles dominaram todos.
O custo foi alto. O custo foi alto. E aí são todos esses empregos que você está vendo aí, CEPERJ, não sei o quê, botou assim, quantos secretários, tem secretário para tudo, criou secretaria para todo tamanho. Mas por quê? Porque foi uma estratégia para fechar as janelas de entrada. Ele fechou nos partidos. Uma vez que não tem candidato, ele fica absoluto. Aí ele tem a máquina a favor dele. Ele teve a ajuda do Flávio Bolsonaro estúpida, porque o Flávio é que trouxe dinheiro para o Rio de Janeiro, ajudou muito, a SEDAI ajudou mais ainda. O Cláudio, sem depender da SEDAI, já estava começando a andar. Está começando a dar resultado. Agora, ele não me diz o que vai fazer. Né? E aí a sua preocupação também quando você fala... Não, eu constato assim, que ele tem 670 projetos de obras já com recursos alocados. E me parece que tem também uma coisa mais ousada para a segurança pública. Agora, eu não sei por que isso não está no centro do debate, né? Porque eu acho que o Rio precisa enjaular o clientelismo dele de uma maneira mais inteligente. Porque você não pode ter governabilidade com esse nível de manipulação da LERJ, vamos dizer assim, né? Porque a coisa agora está absolutamente clara, né? Então, eu acho que tem que haver um grande acordo, né? Pelo menos se somar lá e ver quais são os partidos que têm, sei lá, 30% dos votos e fechar um acordo ali. Porque realmente é preciso diminuir essa taxa de empreguismo que vem da pobreza também, né? Porque quando, por exemplo, o clientelismo, ele se exacerbou na Sicília, não é isso? No sul da Itália. Área paupérrima. Então, você não tem outras chances. Se você quiser alguma coisa na vida, você tem que ir para o setor público, né? E tem que ter ontem, Aspaz, eu ouvi protetor. Como é que chama isso? Um poderoso chefão, não é isso? Um poderoso chefão. Eu ontem ouvi de um rapaz que mora em Niterói uma frase interessante. Ele não é da política, ele não está vivendo da política, nada. O conhecimento dele da política é muito pouco. Ele é um pequeno empresário. Ele tinha um negócio dele em Niterói e resolveu ir para a internet, porque ele disse, na época da pandemia, ou eu ia para a internet ou eu morria. Ninguém entrava na minha loja. Então, eu passei a vender na internet, gostei da história, não tem custo nenhum, ele falando sobre economia. Aí, em determinado momento, quando ele começou a falar de política, ele disse assim, em Niterói está acontecendo uma coisa estranha. O que tem de gente empregada na prefeitura é um negócio de doido, tá todo mundo. Aí outro dia vieram me oferecer um emprego de R$5.000 na prefeitura. Eu prefiro o meu negócio, o cara falou. Mas por quem? Aí vem a distorção do royalty, que botou dinheiro demais na prefeitura, esse empreguismo enorme, ninguém está querendo mais coisa nenhuma, todo mundo está indo para esse caminho, e o político descobriu que era o caminho fácil de fazer política. Né? Essa é a preocupação, porque se você tem o dinheiro e você usa mal o dinheiro, quer dizer, você mata a possibilidade do país crescer, do país florescer, né? Porque a gente precisa florescer. Nós estamos morrendo, né? na penúria. Né? E a melhor renda que se pode criar é com o emprego das empresas, com uma indústria competitiva, com um dinamismo econômico. Né? Então, a compensação, né, o Auxílio Brasil, primeiro que tem que ter um nível mais alto, uma forma mais inteligente de distribuir a renda. Porque todos os especialistas sabem que você pode fazer políticas muito mais avançadas de emprego, de renda e tudo do que essa do Auxílio Brasil, da Bolsa Família. Isso tudo é coisa do passado. Né? Então, a gente tem que modernizar isso aí. E depois tem que ter um dinamismo econômico que crie o emprego, o bom emprego, inclusive. Porque hoje, no Rio de Janeiro, muitas empresas nem querem vir para cá porque não tem nem estagiário para poder empregar. É verdade. É verdade. Então, é uma situação que tem que ser revertida. O que eu acho é que o debate também está muito polarizado. Agora o Freixo se atualizou, né? Percebeu que tem uma série de coisas que ele
estava enclausurado ali naquela visão de esquerda mais antiga, né, que não tem mais possibilidades. E você acha que tem ainda chance de reverter esse jogo? A tendência Enquanto a gente não tiver Cláudio já é consolidada? Hoje ele está consolidado. Eu acho que ele está consolidado. Como uma campanha é uma disputa, você tem 2 jogadores jogando hoje, né? Tem um terceiro querendo entrar de fora ali, que é o Rodrigo Neves, mas aquele rapaz, o Rodrigo Neves, é um sujeito que ele não passa nenhuma confiança. Ele não passa confiança, né? Eu assisti ele na conversa dele lá na Sabatina na Globo. Ele não olha para o entrevistador, embora ele fale o nome do entrevistador, ele diz assim, é Edmilson, ele olhando para a câmera, que alguém ensinou ele e tal. Então a disputa está ali entre aqueles 2 ali, o Freixo e o Cláudio, que é conveniente. Do mesmo jeito a nível nacional, que para o Jair é conveniente a esquerda ali. Eu acho que hoje o Jair pediria 10 vezes para não ser o Lula, mas está lá o Lula com ele, né? No Rio de Janeiro você tem a mesma coisa entre Cláudio e Freixo. Agora, os temas principais que eles estão trazendo para o Rio de Janeiro, eles não estão sendo tratados com o rigor que deveriam. Primeiro, a questão fundamental, passou batido, que é um assunto que você conhece muito, que é a questão da região metropolitana. Toda eleição de governador no Rio de Janeiro, isso passa batido. O nego fala aqui, fala ali, mas, pô, meu Deus do céu, se não resolver isso como região metropolitana, as Aspas não vai resolver. Então, esse é o primeiro assunto. Eu acho assim, eu estou terminando, você sabe, está acompanhando um livro muito extenso, muito profundo sobre o saneamento, né? E eu não estou falando só de saneamento, eu estou tentando explicar por que o Brasil, tendo sido pioneiro no século XIX, foi a 3ª cidade do mundo, o Rio, a adotar saneamento em moldes modernos, né, com a estrutura da engenharia sanitária moderna. Por que depois nós ficamos 40 anos patinando no lodo, no esgoto, sem resolver o problema, deixando 1/3 da população da região metropolitana sem água, né, praticamente amíngua? Então, eu estou tentando responder essa pergunta. E o que eu coloco ali é o seguinte, somos 13 milhões de pessoas. Aí vem o problema do federalismo. Criaram um estatuto aí da metrópole que é muito ruim. Por quê? Você tem que encarar esses... Bom, mais de 10 milhões nós temos a região metropolitana do Rio e de São Paulo. Não tem como você não dar um tratamento que eles estão chamando agora cidades fortes, strong cities, para isso. Porque você não pode tratar isso como se fosse um município de 10 mil habitantes, que é a maioria dos municípios brasileiros. Uhum. Então, eu acho que o governo do estado do Rio de Janeiro, e o de São Paulo, evidentemente, né? São Paulo está melhor, né? Mas nós temos que dar grandeza a essa autoridade metropolitana, chamar o governo federal para participar disso, porque nós estamos nessa confusão da fusão há 40 anos, porque o principal protagonista econômico e político do Estado é o governo federal e ele não está participando do processo decisório, portanto, não é democrático isso aí, porque ele manda, as maiores empresas são dele, a Petrobras é dele, a Eletrobras é dele, a Nuclebras é dele, etc, etc. Então, grande parte do patrimônio que tem no Rio de Janeiro é dele. O patrimônio territorial da cidade, em geral, é federal. É. Você tem laudêmios e tem um monte de coisas. A Baía de Guanabara, quem manda na Bahia, são inúmeros entidades, instituições, muitas delas federais e poderosas. Então, você tem que trazer o governo federal, o BNDES, né, que é o Banco Central, para fazer não clientelismo, mas para fazer uma política de strong city, de cidade forte. Porque você não governa hoje Pequim, Xangai, Tóquio, Jakarta, na Índia, Calcuta, cidades, Nova York, né? México, Buenos Aires, você não consegue governar isso na base da saliva, do papo ou do clientelismo. Você não consegue, como é que você vai fazer isso? Você tem que ter uma estrutura de transporte muito poderosa,
muito bem feita, né? com bilhete único, né? Funcionando. Você tem que ter, meu Deus, escolas. Eu acho que talvez a maior tragédia do Rio de Janeiro é ter uma juventude neném que não tem escolas de ensino médio para frequentar, pega carona na escola da prefeitura à noite, longe de casa. Eu acho que isso é um crime. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, é um crime sem precedentes. Porque você deixa a juventude pobre ou de renda baixa, né, sem acesso à escola. Quer dizer, o que a gente faz numa situação dessa? É verdade. Tem que resolver. E aí você se pergunta, mas a gente não pode resolver? Claro que pode. Ninguém quis resolver. Esse é o problema, né? Então, eu acho que uma coisa que tem que ser urgente, esse problema da educação. A saúde, nossa, é muito mais complicada do que nos outros estados. Estou falando de federalismo agora, né? Por quê? Você tem uma rede federal que não quer participar desse CISREG, desse sistema, que é um sistema mofado. Ele tinha que ser todo por computador, controlando o fluxo dos serviços, né? Se eu tenho uma fila de câncer muito grande, o CISREG tem que se adaptar a isso. E não se adapta. Numa época que a tecnologia resolveu quase todos os problemas. A tecnologia resolve esse problema, né? E, sobretudo, o Rio de Janeiro já aprendeu que não tem que ficar brigando com o governo federal, porque o governo federal tem que estar dentro dessa estrutura, né? Então, o que eu estou propondo é uma estrutura de poder com uma autoridade metropolitana em que o governo tem um papel importante, a prefeitura, mas eles ficam também se bicando e não podem se bicar, porque são ambos, né, atores importantes uma desse coisa processo. que chama a atenção é essa questão. Eu acho que tem que resolver por aí. E aí, quando eu insisto nessa questão da região metropolitana, que eu insisto nisso há muito tempo. Muito tempo. Não insisto como estudioso, eu insisto como cidadão. Eu não consigo entender essa maneira de lidar com Baixada Fluminense, com Niterói, com São Gonçalo, o Rio de Janeiro. Aí você tem uma segunda situação muito clara que permanece no Rio de Janeiro, Aspásia. O governador do estado do Rio de Janeiro, ele é o segundo prefeito da capital. Ele disputa com o prefeito da capital visibilidade, disputa com o prefeito da capital os eventos. E com o Cláudio nós chegamos ao absurdo agora de você ter na capital administrações regionais do governador. Porque é aqui que está o voto. Só que não se cuida da questão metropolitana, que é fundamental. Aí, quando você vai para a saúde, você vê outra aberração. Aí eu queria, empurrando para o final, que a gente está indo para os últimos 30 minutos, fazer uma provocação. Para mim, a questão maior que a gente tem no Brasil chama-se Estado brasileiro, em todos os seus níveis. Prefeitura, governo do Estado, a União. Sim. Esse Estado, ele é corporativo, ele trabalha para si mesmo, ele vai à sociedade e busca recursos para a sobrevivência dele, dos seus agentes, porque o Estado é subjetivo, são seus agentes. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, não acha que a grande reforma que a gente está discutindo aqui, desde o início da nossa conversa, passa por uma reforma desse Estado? Quer dizer, a maneira com que ele se relaciona com a sociedade, a maneira com que o Estado trabalha para a sociedade. Quer dizer, essas corporações que estão instaladas dentro do Estado, sobrevivendo por elas próprias, isso não tem que mudar, Aspásia? Não há uma forma? Ou eu estou errado, ou estou sendo exagerado? Parece que você me deu esse presente aqui para o final do programa. Porque há uns anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, eu resolvi, num estado de pânico por esse problema que você está dizendo, e com uma preocupação enorme, vendo meu país se esvaindo em sangue, derretendo literalmente na pobreza, né? Eu resolvi escrever um livro sobre o Estado, a reforma do Estado. E eu fiz uma coisa até muito bonita, porque eu resolvi explicar para uma pessoa que não é especialista o que é o Estado. Ótimo. Desde a origem, né? Porque quando Hobbes diz lá que o Estado é o Leviatã, ele sabe o que ele está dizendo.
Ele está dizendo o seguinte: se eu não posso sair de casa, que a violência me ameaça, eu tenho que ter um Estado, quer dizer, uma força superior para controlar isso aí. Então, isso é um problema que não está resolvido no Brasil, porque o Estado brasileiro não quer resolver. O governo federal se recusa a ter um FBI, porque a Polícia Federal não é o nosso FBI. Não é, não. Ela é seletiva, ela trabalha em alguns nichos que ela escolhe e que também não tem muita consequência. Você diz, bom, o problema das drogas, né? Tá bom, eu recolhi R$1 bilhão, não sei quanto. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma política que definitivamente acabe com isso, como foi o caso do FBI nos anos 30 nos Estados Unidos. Foi. Acabaram, né? Aliás, os filmes estão aí para nos mostrar. Aquilo foi fulminante. Em 2 anos, aquele Hoover, que nem era grandes coisas, né? Era uma pessoa estranha, ele conseguiu botar todo mundo na cadeia. Então, isso o Brasil não está conseguindo fazer. O Rio de Janeiro gastou milhões, bilhões, desviando dinheiro da saúde e da educação para a segurança pública, numa área em que ela não pode, o Estado não pode atuar, porque o Exército brasileiro não deixa. Na hora que ele entra para recolher a droga, imediatamente a Polícia Federal diz, isso não é função de vocês. Isso aconteceu no Galeão, há pouco tempo atrás. Verdade. Você lembra disso? Uhum. Que eu disse, não, mas espera aí, a Polícia Civil está fazendo isso? Aí parece que o governador reforçou aí o papel da Polícia Civil na investigação. Mas, meu Deus, você tinha que ter barreiras eletrônicas para controlar as cargas à distância, que não pode ser um infeliz que está lá, que vai ficar sujeito a ser assassinado. Né? Você bater na porta do caminhão e abre olha, esse negócio aqui é controlado do além. Né? Quando o carro chegar lá cheio de muamba, de coisa, imediatamente aquilo entra em... Você barra, né? Eu vi esse projeto. Isso aí é um projeto que a Espanha já tem anos. Eu vi isso na China, em Shenzhen. Como é que funciona? Carros que vão passando pela beira das ruas e, se tiver droga ou arma, ele detecta só passando. Isso é um carro que tem lá para vender, porque ninguém compra. Né? As câmeras, evidentemente, que são milhares de câmeras que você tem hoje nas tais cidades fortes, você tem isso. E aí eu digo o seguinte, nós temos um plano estratégico metropolitano feito, né? Temos aí uma quantidade enorme de obras, mas eu acho que o problema não é só obra, é também política. E aí você está falando do Estado. O Estado, para que serve o Estado, meu Deus? O Estado é o grande ordenador. Você não pode botar 13 milhões de pessoas amontoados em torno de uma Bahia magnífica, que eu estou agora curtindo muito isso, sabe? Por quê? Ninguém sabe isso, mas quando Américo Vespucci chegou aqui, viu a Baía de Guanabara, em 1503, ele teve um trauma. Ele disse, isto é a coisa mais linda, mais poderosa que eu já vi na minha vida. E ele voltou para a Europa, para a Itália, para a Europa, e resolveu fazer o marketing. Foi um grande marqueteiro. Ele era marqueteiro porque quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, mas o nome é dele. Américo Vespúcio. Ele já conseguiu botar o nome no continente que quem descobriu foi o outro. Bem colocado. Bom, aí ele resolve pregar na porta das igrejas italianas que havia do outro lado do oceano um paraíso tropical de extraordinária beleza e riqueza. Isso está no livro? Tá. Está no meu livro. Eu estou fazendo aqui um spoiler. Ah, que bom. De extraordinária beleza. Então, isso aí foi a inspiração do Thomas Morris quando criou a Utopia. A Utopia era um paraíso tropical. E eu digo, cadê minha utopia? Minha utopia está coberta de esgoto. Agora nós vamos nos livrar disso, né? Graças ao leilão e graças à entrada em cena das empresas modernas. Então, você está falando de Estado, o Estado que mata ou que não faz nada,
pode ser o Estado que faz, né? É claro. Então, o problema é saber o seguinte, o que o Estado tem que fazer e o que o Estado não tem que fazer, né? E aí eu digo a você o seguinte, a minha convicção é que o clientelismo foi uma arma que foi usada no século XIX. Tem um livro muito bonito de um americano, um poderoso brasilianista, que diz o seguinte, que a moeda de troca que o imperador usava para nomear pessoas no interior e para isso, foi um fator de coesão nacional, no momento em que o território era muito espalhado, né, distâncias imensas. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, né? Uma coisa muito grande, assim. Então, o clientelismo foi a base de construção do Estado Nacional. E quando eu vejo a resistência do Estado brasileiro a abrir mão desta coisa ultrapassada que não consegue governar 210 milhões de pessoas e nem 13 milhões amontoados numa região metropolitana, eu digo o seguinte, qual seria a moeda de troca? A moeda de troca vai estar nos computadores, vai estar na política avançada, tecnologicamente avançada, que vai conseguir ser justa na distribuição social dos serviços. Porque esse sistema, pensa bem, quantas pessoas eu posso empregar num CPES desse, numa coisa dessa? Meia dúzia lá. Quantos? Quantos estão lá? Não sei. Está aí, 10 mil, 5 mil, que seja. Acabou. E aí? E o resto? O resto vai ficar com raiva, porque não vai ter nada. Então, a minha convicção é que quando a Europa, os Estados Unidos aderiram à modernidade, acabaram com a corrupção ou diminuíram, e com o clientelismo, foi quando eles descobriram que o número e a força dessa população exigia um patamar superior e mais eficiente de políticas públicas. Então, não é mais a questão moral só. Eu não gosto de corrupção, eu não gosto de clientelismo. Não. Agora é um problema racional. Eu não consigo governar esta montoeira de gente de maneira tão precária, tão primitiva e tão injusta que é esse dito clientelismo. Nós temos que botar essa viola no saco, esconder em algum lugar, que nem você faz com resíduo atômico. Isso. O que você faz com resíduo atômico? Enterra, bota não sei aonde. Assim temos nós que fazer com esse dito clientelismo. Eu acho que as elites brasileiras precisam aprender que elas têm outros instrumentos para se valorizar, para se promover, que não são esse do clientelismo. Ela pode fazer melhor. E quando eu digo elite, eu volto a dizer, tem que ser inclusivo. Porque me parece, Jackson, me parece que hoje no mundo, a globalização, tudo isso que vai acontecer, tem que ser mais inclusivo. Você não pode fazer uma globalização que dê um monte de dinheiro para banco e deixa a população cada vez mais miserável. Isso aí não vai acontecer. Vai haver revolta, vai haver até revolução, vai haver quebra-quebra, vai haver tudo que você imaginar no mundo. A gente tem que diminuir essas diferenças. E, para diminuir, tem que racionalizar recursos, inteligência, investir tudo em formação de pessoas. Os jovens aprendem tudo muito mais rápido que a gente. Eu que sou professora a vida inteira, meu maior prazer na vida, meu maior prazer é estar com alguém me ouvindo e eu ouvindo essa pessoa para a gente fazer uma pequena revolução pessoal, né? A revolução do professor com o aluno, de alguém que ouve você e aprende o que você está dizendo e que você ouve aquela pessoa e aprende o que ela está dizendo. Então, eu acho que esse processo, que hoje com as redes, é muito, muito revolucionário, eu diria. E aí, eu caminhando para o final, queria dizer a vocês, nós passamos aqui por vários assuntos, tratamos de várias situações com um tema só. Porque na minha cabeça ficou muito claro isso. O tema único, que é a questão do Estado brasileiro, como é que ele deve funcionar e como é que ele pode funcionar melhor. Essa é uma grande questão que está sendo colocada. Aí eu não vejo, por parte de quem está disputando a eleição, o cuidado de pensar dessa maneira.
Às vezes até eu vejo aí Bolsonaro muito falando de privatização, muito falando de que tem que acabar com essa coisa do clientelismo e tal, mas não consegue definir como é que ele vai operar essa grande máquina monumental que o Brasil tem, que é esse Estado brasileiro. E aí nós falamos sobre mudança na Constituição, foi um tema muito interessante que você levantou aqui e que eu acho que tem que acontecer. Essa Constituição nossa é um desastre total, ela não tem mais sentido. Aí você estava falando lá, quando nós falamos desse assunto, e me chamou a atenção o seguinte, naquele momento que a Constituição aconteceu, ela tinha só um objetivo. Ela simplesmente sair da ditadura para a democracia. Então, essa Constituição que foi constituída ali, foi criada ali, ela poderia ficar resumida ali no artigo 5º. O restante poderia ser feito de outra maneira. Nós fizemos esse tamanho de confusão que está aí. Falamos sobre o Estado do Rio de Janeiro, que vive o mesmo problema, só que muito mais grave do que o resto do país, porque o Nordeste caminhou, o Sul caminha, você vê o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul teve um problema sério fiscal e tal, de certa forma Eduardo lá deu a solução que podia ter dado, Só que o Rio de Janeiro está encruado e não sai. Eu continuo achando que aqui nós temos 2 temas que deveriam trabalhar, e você trabalhou bem eles aí, que é a questão de olhar a região metropolitana, que são 13 milhões de pessoas, separar um pouco isso do que é o restante do Estado, e a segurança pública, que nós somos medievais no cuidar da segurança pública. Aí toda vez que eu vejo confrontos, assim, é o confronto da polícia, a polícia tem que entrar para cumprir mandado, mata a gente, isso só tem um motivo. Existe um monte de gente armada que não deveria estar armada. Naquelas comunidades, as pessoas caminham com fuzil, com arma na mão, dentro de uma cidade chamada Rio de Janeiro. E isso cá entre nós é uma situação de desrespeito por essas comunidades de trabalhadores. Claro. Pessoas que trabalham. Tem muita gente ali que todo dia sai, vai trabalhar, volta. Não merece isso, né? Eu acho que não merece. Agora, eu vejo assim que o Rio ele precisa se interessar mais, porque a ex-capital não se interessa muito pelos assuntos econômicos. Mas nós temos, por exemplo, uma coisa extraordinária que é o Porto do Açu. Você sempre fala nele. Então, nós temos que trabalhar as cadeias produtivas, do petróleo, sobretudo, para tirar proveito industrial para o Rio de Janeiro. Nós não podemos mais ficar vivendo de migalha. A migalha do petróleo, agora nos tiraram os royalties, nos tiraram o ICMS, nos tiraram tudo. Nós somos os párias da Federação Brasileira. Eu acho que o governador foi hábil em lidar com esses problemas de dívida, mas eu vou dizer a você, o Luiz Henrique, que era um grande senador, que infelizmente morreu, ele tinha proposto transformar a dívida em investimento. Diz, por exemplo, qual é a dívida do Brasil, do Rio de Janeiro, com o governo federal? Se você for fazer as contas, nós já pagamos essa dívida várias vezes e a dívida aumentou. Então, tem que fazer o seguinte, Fundo Federal para Investimento no Rio de Janeiro, com parceria do governo. E aí nós vamos zerar essa dívida e fazer o país voltar a respirar. E temos que começar por onde a situação é mais grave. O Rio de Janeiro é o mais grave. Foi a ex-capital e hoje está numa situação de o braço gangrenado do governo federal à distância. Nós temos que recuperar essa centralidade do Rio de Janeiro, que é real, né? Nós somos o centro cultural ainda da criatividade. A gente sabe que nós somos criativos, né? Nas favelas do Rio de Janeiro hoje, borbulha a criatividade. Então, nós temos que usar essa criatividade em favor da nossa economia, da nossa educação, da nossa saúde e regular. A reforma do Estado tem que começar com a reforma da federação. Essa sempre foi. Há 40 anos que eu repito isso. É a reforma máter. É a reforma das reformas. Porque é ela que dá capilaridade a esse Estado. Mas se tiver ruim em Brasília, vai estar ruim aqui também. Vai estar ruim no Brasil todo. Mas eu quero muito te agradecer o papo que a gente teve aqui. Mostrar para todo mundo aqui que está nos assistindo, que vai nos assistir sempre, que temos aqui uma candidata a presidente da República excepcional. Imagina. Imagina.
porque eu acho que é isso, falta gente para discutir, para implantar essas questões. Eu gostaria muito de aconselhar, né? De Aham. ser conselheira, porque eu acho que o que nós fizemos aqui, né, é somar É. experiências, somar percepções e conhecimento. E se nós fizermos isso de uma maneira mais organizada, Jackson, eu acho que o Rio pode melhorar e o Brasil também, né? É muito. Eu tenho um amigo que uma vez até citei essa história, e ele disse assim, não cita mais meu nome nessa história, que é contra mim e tal, mas ele disse que uma vez o Fernando Henrique chamou ele para ele disse assim, eu queria que você fosse meu conselheiro. Aí ele disse assim, mas ninguém vai querer me ouvir, você não vai ter tempo para me ouvir, como é que eu vou aconselhar alguém que não quer ouvir, né? O grande problema que a gente vê hoje no Brasil, a gente está vivendo essa circunstância de eleição, que é decisiva, coisas que me chamam a atenção, todo mundo, há risco para a democracia. Um país que diz que há risco para a democracia uma eleição, não sabe o que é democracia ou não sabe o que é eleição. Qualquer um dos dois que ganhar, o Brasil vai achar o seu caminho, vai caminhar da mesma maneira, vai demorar mais um pouco ou menos um pouco. O grande problema é o seguinte, a sociedade tem pessoas como você, brilhantes como você é, pessoas que escrevem, debatem, consultam e falam, e essas pessoas que governam deveriam ouvir mais. Eu acho que devem ouvir, devem se aconselhar mais com pessoas Agora, assim. sobretudo, um apelo que eu faço aqui é porque, seja quem for, né, tudo indica que a eleição parece que já está definida, pelo não. menos os oráculos disseram isso, eu É. não tenho certeza. Eu acho que o jogo é muito difícil, né? Mas seja quem for que ganhe esse processo, esse eleitoral, tem que fazer um exame de consciência para jogar metade das ideias velhas e fora absolutamente desatualizadas, fora, fazer esse processo de depuração que eu fiz na pandemia. Eu usei a pandemia para procurar inspiração nos mestres, nos Max Weber, nos grandes historiadores que estão contando a história da humanidade aí para gente todos os dias, os Toynbee da vida e tantos outros grandes pensadores, e dizer, olha, tudo isso a serviço do meu país, do meu gigante, que é o Brasil, e que merece um lugar ao sol, é uma potência gentil, né, pacífica, poderosíssima, tem uma economia verde, Jackson, que é 3 vezes o agrobusiness. E nós estamos esperando o quê? Nós temos que correr atrás dessa economia verde, atrás de um... Eu acho que a Constituição tem muita coisa boa. Se a gente tirar essa maluquice de regular tudo, eu acho que ela fica ótima. A gente podia fazer uma Constituição, né? Eu acho que sim, mas aproveitar essa aí para não ter muito problema, porque a gente já tem também uma aderência, não é isso? É. Você se habitua a encontrar na Constituição uma série de coisas muito boas, né? O ruim é ser detalhista demais e querer tudo por eleições de maioria absoluta, de coisas assim, que são difíceis, né? De conseguir. Você vê que a gente tem assunto aqui para ficar um mês aqui. A gente pode voltar depois. Pode. Muito obrigado, espada. Foi muito prazer, bom. Foi Jackson. muito bom te ter aqui. Um beijo grande. E você, sempre minha inspiração aqui para... Você obrigado. sabe coisas sobre o Rio de Janeiro. Você sabe até que o Célio Borja que inventou esse negócio de fusão e vendeu isso para o general Geisel, para o presidente Geisel. Contado pelo próprio Célio, que morreu há pouco tempo, tem a biografia dele. E todo mundo falava que foi coisa do Geisel, não foi não. E o Geisel diz isso de uma maneira na biografia dele, e o Célio diz de outra maneira. Mas o Célio levou para ele, porque o grande sonho do Célio é que fizesse a fusão dos dois estados, porque ele queria ser governador. Só que aí diz o Faria Lima que o Geisel queria se livrar dele na Petrobras e entregou o governo do estado para ele. Então você vê que as boas intenções... De boas intenções, o inferno está cheio, não é isso? Então, nós temos que agora corrigir esta maluquice, mas não voltando para trás, agora é dando um salto para frente. E a região metropolitana, eu acho que você está certo, é a alma desse bom negócio que é o Rio de Janeiro. Isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, Jackson. Tudo de bom. Valeu, gente.